Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre transtornos alimentares. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Meu nome é Emiliane Rossafa e eu sou médica psiquiatra. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 transtornos alimentares. Primeiro é a anorexia. Depois nós vamos falar sobre a bulimia e junto com a bulimia eu vou explicar um pouquinho da compulsão alimentar. Antes, vocês precisam saber que comer durante o dia todo vários lanches, aquela famosa beliscar o dia todo, não configura um transtorno alimentar. Então não é compulsão alimentar. Fiquem bem ligados nisso, porque eu recebo muitos pacientes do consultório achando que tem transtorno alimentar porque ficam beliscando o dia todo, se sentem ansiosos. Então, no transtorno alimentar, não é uma questão de sentir ansiedade, é uma questão de impulso. Os transtornos alimentares dificilmente vêm sem um outro transtorno associado. Então, essas pessoas podem ter depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno obsessivo-compulsivo em conjunto. Mas não necessariamente elas evitam o alimento ou buscam o alimento por ansiedade, e sim como uma forma de impulso. Então, a anorexia trata-se de uma restrição alimentar intensa que leva essa pessoa a um baixo peso, mas ela não entende, não percebe, não tem crítica nenhuma sobre esse baixo peso. Então, ela sempre acha que ela está acima do peso. E o baixo peso, ele se baseia no quê? Na idade dessa pessoa, então o que seria normal para a idade dessa pessoa, e no IMC, que é o índice de massa corpórea. O normal mínimo a gente considera até 18,5, mas 17 já é uma anorexia leve e uma anorexia grave é abaixo de 15. Então a gente se baseia nesses números para a gente conseguir entender a gravidade da situação. O que vem junto com a anorexia além da restrição calórica? Um dismorfismo corporal, essa pessoa ela sempre vai se ver abaixo do peso, mesmo quando ela estiver extremamente magra. Ela tem um medo intenso de engordar, então ela vai olhar em todos os alimentos que ela vai comer a caloria. Ela fica o tempo todo observando as calorias de qualquer alimento que ela vai ingerir. Isso é muito grave porque leva a uma restrição muito grave e a problemas clínicos gravíssimos também. Em muitos casos, precisa internar esses pacientes. A perda de peso é vista como uma conquista por esses pacientes. Então, não tem insight nenhum, ou seja, ela não tem crítica nenhuma do que está acontecendo com ela. Ela só não quer ganhar peso e assim ela perde cada vez mais peso também. Não existe anorexia junto com bulimia. Ou o diagnóstico é de um, ou o diagnóstico é do outro transtorno. O que existe é que dentro da anorexia tem o tipo restritiva, que é essa que eu expliquei para vocês, e o tipo purgativo. Então, pacientes anoréxicas também podem fazer a purgação, vomitar, usar laxantes, enfim. E esse tipo de anoréxica tem mais ligação com transtornos de personalidade, por isso que o tratamento fica um pouquinho mais complexo. Agora eu vou falar para vocês sobre a bulimia. A bulimia também é um tipo de transtorno alimentar, mas aí nós não temos uma perda de peso. Pelo contrário, ou essas pacientes têm peso normal ou elas estão um pouquinho acima do peso, porque ela cursa com compulsões alimentares. O que é essa compulsão alimentar? Essa paciente ela vai ingerir uma quantidade de alimento em um período de 2 horas que outras pessoas não conseguiriam, mas não é tão amplo assim de outras pessoas qualquer, não. Ela vai ingerir uma quantidade imensa, tem estudos mostrando até 3.000 calorias dentro dessas 2 horas. Ela só vai parar de comer a hora que ela estiver passando muito mal, ou a hora que o alimento acabou, ou a hora que alguém pegar ela comendo. Por isso que essas pessoas começam a comer escondido, de madrugada, mas o fato é que esses episódios compulsivos, eles acontecem no mínimo de 1 a 2 vezes na semana. Então gravem isso. Dentro de um período de 2 horas, uma quantidade de alimento que a maioria das pessoas não conseguiria ingerir. Então é algo muito intenso, que leva a um sofrimento muito grave. E a partir daí, essa paciente começa a aderir a métodos purgativos. Então ela vai usar laxantes, ela vai induzir o vômito, ela vai usar diurético ou excesso de exercício físico. Então, é um transtorno que tem um pouco mais de insight, essa pessoa ela consegue perceber um pouco mais o que ela tem, mas mesmo assim os prejuízos são muito graves. Existe também o transtorno alimentar especificado, que é o comer noturno. Muitos pacientes perguntam, doutora, mas eu só acordo de madrugada e tenho muita vontade de comer. Na verdade, não é vontade, é um impulso. Então, esse paciente ele vai ter episódios compulsivos só de madrugada, quando ele acorda ali ou à noite,
Ele vai comer uma quantidade muito grande de alimento, muito grande mesmo, não é grande comparando a um amigo, não é grande comparando a um parente, é grande comparando a maioria das pessoas, o que vai levar a um prejuízo muito grande também, porque episódios compulsivos geram muita culpa. Esse paciente, ele sente muita culpa de ter comido aquilo, sente muita raiva dele mesmo e muita vergonha também. E o que pode então levar a esses transtornos? Primeiro, fatores genéticos. Então tem estudos que mostram, estudos com gêmeos monozigóticos, mostrando que a genética é muito forte nesses transtornos. Outra coisa muito importante, pais com transtornos alimentares exigem que os filhos façam restrição alimentar para que eles não fiquem obesos. Outra coisa muito importante é a mídia, que a mídia tem mostrado para as pessoas cada vez mais o corpo ideal, a magreza, o culto à magreza, tem desencadeado também muitos transtornos alimentares. Por isso, o tratamento é tão importante. Só que o tratamento dos transtornos alimentares é multidisciplinar. Então, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, tudo que pode envolver esse paciente e ajudar de todas as formas é muito, muito, muito importante. Certo? Um grande beijo e até a próxima.